versículos 11 a 21 de Apocalipse, capítulo 19. Quem começa? E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino e branco puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e do que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Qual será o fim do mundo? Há muitas pessoas fazendo essa pergunta hoje porque estão observando o cenário político do mundo. Muitas guerras, muita confusão na arena política, muito terrorismo, armas de destruição em massa continuam existindo. Também estão observando o cenário climático e da natureza. Dizem que tem esse problema de aquecimento climático e outros problemas, o consumo de recursos naturais. Também estão observando o cenário social no mundo, a pobreza, o preconceito, as fomes, as pestes. Estão também observando o cenário religioso, com as religiões em guerra. Há muita perseguição, não só contra o cristianismo, mas entre as outras religiões também. Então, observando o cenário mundano ou do mundo, estão perguntando qual será o fim do mundo. Por mais quanto tempo este mundo vai aguentar? Estão fazendo essa pergunta. Qual será o fim do mundo? A resposta está aqui em Apocalipse capítulo 19. O fim da história da humanidade, como nós conhecemos hoje, virá quando Jesus vai voltar pela segunda vez, visivelmente para pisar sobre a terra, derrotar todos seus inimigos e tomar posse da terra, estabelecendo seu reino milenar por 1000 anos, dominando este mundo. 7 anos antes, segundo as profecias na Bíblia, 7 anos antes haverá o arrebatamento da igreja, que vai tirar todos os crentes vivos, que estão vivos e sepultados, tirar da terra, levar para o céu. E isso é outra mensagem, o que vai acontecer lá. Mas o mundo vai ficar em caos depois do arrebatamento do mundo. Muita confusão, com milhões de pessoas sumindo de uma vez no pisco de olho. Vai haver muito caos, muita confusão. Segundo aos Tessalonicenses 2, diz que o Espírito Santo será retirado, ele vai ser, não retirado, afastado da cena no mundo, e vai começar a grande tribulação. 7 anos, que será o pior período da história humana.
porque o anticristo vai assumir o governo mundial. Ele vai aparecer de repente prometendo paz e ele vai governar, mas realmente será o emissário do diabo, representante do diabo, junto com o falso profeta ao seu lado. Os dois vão pregar a paz, mas vão levar o mundo a um período de violência e perseguição jamais vistas. E nesse período Deus vai trazer 3 juízos sobre a terra, que em Apocalipse são chamados 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. E entre esses juízos haverá cometas ou meteoros atingindo a terra, causando muita destruição. Haverá pelo menos 3 grandes terremotos que vão sacudir o planeta. E eu creio que haverá guerra nuclear, porque se comparar os sinais desses juízos com a sequela de guerra nuclear, são a mesma coisa. Então eu creio que as armas de destruição em massa serão usadas. E os eruditos dizem que no final da grande tribulação, apenas 1/4 da população mundial estará vivo, vai sobreviver. Tem mais de 8 bilhões de pessoas hoje no mundo, então no mínimo só 2 bilhões de pessoas vão sobreviver à grande tribulação. E o fim da grande tribulação chega aqui em Apocalipse 19, com a batalha de Armagedão, que será a mãe de todas as batalhas. Vai ser um massacre, como nós lemos. Vai ser um dia de grande destruição, mas a destruição sempre foi o destino da humanidade pecaminosa, que só quer viver no pecado. E assim vai findar a história da humanidade como nós conhecemos. E naquele dia vemos que temos a garantia que apenas 3 coisas vão sobreviver: o fim do mundo. A primeira coisa é a pessoa de Jesus Cristo, porque diz que ele vai voltar diferente. Há muitas pessoas que achavam que Jesus não tinha nenhuma importância nesse mundo. O John Lennon, cantor da banda dos Beatles, disse certa vez: nós somos mais popular do que o próprio Jesus Cristo. E dentro de poucos anos ele foi assassinado na frente do prédio dele. E as pessoas vão ver naquele dia Jesus voltando como vencedor. Hoje em dia há muitos que falam contra ele, que maldiçoam ele, não respeitam a figura de Jesus ou sua igreja, mas naquele dia Jesus vai voltar como o vencedor. Ele vai chegar andando num cavalo branco. Durante a história, os generais, os imperadores triunfantes sempre voltavam para casa andando no cavalo branco, para mostrar que era vencedor. E Jesus vai voltar como vencedor. Creio que todos já leram, ouviram na televisão a história onde o vilão sempre vai ganhando, ocupando espaço, dominando até o final da história. Quando há uma reviravolta, o herói chega e o vilão é destruído, esmagado. É o que vai acontecer nesse dia. E Jesus vai voltar como fiel e verdadeiro. Diz que ele vai voltar com o nome fiel e verdadeiro, porque ele foi a única pessoa confiável na história deste mundo. Sabemos que as pessoas nos decepcionam, até os nossos familiares nos decepcionam, os políticos e até pastores nos decepcionam, mas Jesus nunca decepciona e nunca decepcionou. E naquele dia o mundo verá que ele é o único, fiel e verdadeiro. Ele vai voltar como Salvador, porque ele vai usar uma veste salpicada de sangue, mostrando que ele era o Salvador do mundo.
mas vai ser tarde demais. Os homens vão ver que ele é o Salvador, mas será tarde demais. Porque agora ele está voltando como o juiz dos vivos e dos mortos. E nós lemos que ele vai julgar e pelejar com justiça. Ele vem dessa vez para julgar. E a aparência dele explica isso. Ele vem com olhos que pareciam chama de fogo. Olhos penetrantes. Vai ser um terror para aqueles que não temiam a Deus, respeitavam a Jesus. Não sei quantos aqui já compareceram diante de um juiz. A segunda vez que eu tive que comparecer foi lá na América, quando foi convocado para ser jurado, num caso sendo julgado. Mas o juiz logo me dispensou, porque do meu trabalho como missionário e todas as minhas viagens. Mas a primeira vez foi quando eu estava estudando na faculdade bíblica, lá na América. Peguei uma multa de trânsito e fui chamado para comparecer diante do juiz. Meus irmãos, quem já compareceu diante do juiz sabe o medo que dá. Porque aquela pessoa vestida de toga tem o seu futuro na sua mão. E então, quando meu nome foi chamado, cheguei na frente dele e ele explicou que perguntou se era culpado, eu disse que sim, então ele deu uma escolha, ou pagar a multa de R$150, ou fazer um mês de aulas de condução. E não ter que pagar a multa, e assim a multa seria apagada da minha ficha. E eu escolhi fazer o mês de aulas de condução. Mas deu medo comparecer diante dele. Agora imagina, nesse dia, quando Jesus vai voltar como juiz, os olhos como chamas de fogo, olhos penetrantes. E diz que ele vai reger com uma vara de ferro e vai pisar o lagar do vinho do furo e da ira de Deus Todo-Poderoso. Jesus vai voltar para julgar e descer pau neste mundo pecaminoso. Vai mesmo. Vai governar com mão de ferro. E vai julgar com mão de ferro. E ele vai voltar com nome que ninguém sabia senão ele mesmo. No tribunal, o juiz tem a última palavra. Ele tem toda a autoridade lá dentro. E ele pode falar o que quiser e ninguém pode tocar nele. Esse é o direito. Então Jesus vai voltar com o nome que ninguém sabia senão ele mesmo. Esse é o direito de um juiz, pois a palavra final do tribunal é com ele. E ele vai voltar com uma faixa, vestindo uma faixa que diz: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que está acima de todos. De fato, vai chegar com muitos diademas sobre a cabeça. Provavelmente são os diademas que foram lançados lá em Apocalipse 4:10, lançados sobre ele pelos anciões e os santos lá no céu. Foi interessante, cerca de 200 anos atrás, ou menos, a Rainha Vitória da Inglaterra, num certo domingo, convidou o capelão da corte para pregar no culto dominical que ela fazia no castelo de Windsor. E o pregador, o clero que pregou, trouxe uma mensagem sobre a vinda de Jesus. Depois do culto, ela convidou o capelão para almoçar com ela e sua família nos aposentos dela. E caminhando até lá, ela virou para o capelão e disse: sabe o que meu maior desejo é? Hoje. Ele disse: não, Sua Majestade, não sei. E ela disse: meu maior desejo é chegar na frente de Jesus, me dobrar o joelho e lançar minha coroa aos seus pés. Isso disse a Rainha Vitória, que naquela época governava o maior império que o mundo já viu. E nós vamos ter aquele privilégio um dia.
E ele vai voltar como a palavra de Deus, porque diz que uma espada aguda vai sair da boca dele. Isso nos traz a segunda coisa que vai sobreviver o fim do mundo, que é a palavra de Deus. A Bíblia sagrada que nós lemos a cada dia. Essa palavra tem força e poder. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, para discernir o pensamento e as intenções do coração. A palavra de Deus, que nós aqui estamos ajudando milhares de alunos ao redor do mundo a estudar e conhecer, é uma palavra forte, com força. E vemos que é um dos poucos livros que tem sobrevivido os séculos, tem sobrevivido o extermínio, o isolamento e o esquecimento. Porque Jesus disse em Mateus 24:35, o céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E a palavra de Deus também é poderosa porque é palavra falada. Quando nós proclamamos e falamos a palavra de Deus, ela tem força e poder. Como Isaías 55 diz, Deus diz através do profeta, a palavra que sair da minha boca não voltará vazia, mas cumprirá o motivo pelo qual a enviei. E é essa palavra falada que vai trazer a vitória na batalha de Armagedon. Jesus só vai falar e na hora vai destruir todos os seus inimigos, prender a besta e falso profeta e lançar eles no lago de fogo e trazer a vitória completa para ele poder montar seu reino, seu governo milenar na terra. Então assim vai virar o que diz um dos versículos que lemos. Vai chegar a ceia do grande Deus. O banquete dos urubus. Eles vão comer carne por dias depois daquela batalha. Resultado de Jesus só falar, como espada saindo da sua boca, e vai destruir todos os seus inimigos. E diz também que ele vai ferir as nações. Isso quer dizer que ele vai condenar, julgar e condenar todas as nações, seguindo conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus é poderosa porque é encarnada em Jesus. Jesus, o verbo, como diz João capítulo 1. Jesus que veio, está entre os homens e falou a palavra de Deus. Uma palavra, a palavra encarnada na pessoa de Jesus. A palavra palpável, relevante. Jesus disse em Mateus 7, 24, 25, aquele que ouça minhas palavras e as pratica é como um homem que construiu sua casa sobre uma rocha. E os rios correram, os ventos sopraram, a chuva caiu, mas a casa não foi abalada, porque estava estabelecida, firmada sobre a rocha. E a terceira, então, vemos que naquele dia, no fim do mundo, a pessoa de Jesus Cristo vai sobreviver e sair vitorioso. Vemos que a palavra de Deus vai sobreviver, sempre teremos a Bíblia conosco, até por toda a eternidade. E a terceira coisa que vai sobreviver é aquela multidão chamada os santos de Deus. Lemos que eles virão acompanhando Jesus. Ele virá acompanhado de exércitos andando de cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Isso fala dos santos de toda a humanidade humana que existiram, inclusive os santos arrebatados 7 anos antes, no arrebatamento da igreja. E sabemos que essa multidão somos nós e todos nós, colegas que seguiam a Jesus, porque ele diz, Apocalipse diz que vem vestidos de linho branco e puro. Isso fala de santidade, não só de salvação, mas fala de santidade.
E vemos em São João 17, Jesus orou ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então somos purificados, nos tornamos santos pela palavra de Deus. Então é o povo que vive pela palavra de Deus, a Bíblia, que vai subir no arrebatamento e voltar com Jesus naquele grande dia. Então, essa mensagem é uma alerta para todos nós. Uma alerta sobre o fim do mundo que, segundo a profecia, as profecias bíblicas, pode começar a acontecer a qualquer momento. Recentemente, estamos vendo sinais com todas as epidemias, a pandemia e as guerras, tantas guerras acontecendo, terremotos. Eu li outro dia que há cerca de 1.400 meteoros a cada dia vindo na direção da Terra. E o que diz Apocalipse é que alguns vão atingir a Terra, causando grande destruição. Então, como devemos viver em preparação para aquele dia? Tito capítulo 2 diz que devemos viver vigiando, nos arrependendo de qualquer pecado e nos purificando para aquele dia. 1 João 3:3 diz: e qualquer que nele tem esta esperança, quer dizer, e qualquer que em Jesus tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então vamos continuar vivendo, vigiando, alertos para os sinais da vinda de Jesus. Devemos viver nos arrependendo se surgir pecado na nossa vida, e devemos viver cada dia nos purificando. E também falando para as pessoas não crentes que precisam aceitar Jesus. Isso leva à posição de santo, pronto para a vinda dele, porque um dia vai ser tarde demais.